e a gente vai refletir na palavra do Senhor. A hora é essa mesmo? 7h15, meu relógio está certo? Deve estar, né? Nós vamos refletir na palavra do Senhor, irmãos. A gente tem, desde o início do ano, a gente, no culto da virada, a gente tem trabalhado com esse tema, né? O versículo-chave que nos leva a esse tema é lá de João, capítulo 14, versículo 12, que diz: em verdade vos digo, aquele que crer em mim, este também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, com relação a essas obras maiores, e eu tenho pensado nisso, o que é que falta em nós, ou para nós, para que a gente possa realizar essas obras maiores a qual Jesus se refere, né? A qual Jesus fala aos seus discípulos naquela ocasião e fala para nós nesta noite também. E eu espero que no decorrer deste ano de 2022 a gente possa verdadeiramente alcançar esse objetivo que Deus tem para nós como igreja, né? Como igreja, parar de pensar individualmente e pensar mais coletivamente, e pensar mais na unidade do que na individualidade. Como eu sempre falo aqui, porque isso é uma coisa que me incomoda, é o fato de a gente estar vivendo uma eterna individualidade, uma eterna competição. A nossa vida, ela tem se estabelecido, né, nossos pilares, né, da atualidade, ele tem sido essa guerra, tem estabelecido na individualidade, né, na solidão, né, nas coisas competitiva, cada um querendo ser maior do que o outro. A gente vê isso em todos os cenários, no cenário político, cenário religioso, né, no cenário familiar, a gente vê essas questões sendo bem patentes ali, sendo bem firmes ali, né? E eu quero pensar e quero, né, lutar e fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que esse ano possa ser um ano diferente, em que o seu crescimento ele traga benefícios para a comunidade, para a sociedade, para a igreja, e traga alegrias também. Porque muitas vezes a gente se depara com situações em que a vitória do outro é uma derrota para a gente. Às vezes a gente fica olhando para o próximo, né, e olhando as bênçãos e as vitórias, e a vitória dele acaba trazendo tristeza para nós. Porque vem na nossa mente, isso não estou falando que isso seja uma coisa pecaminosa, um pecado, né, que por isso você não vai para o céu. Não. Mas isso traz para a gente, porque a gente fica imaginando que a gente também é merecedor dessas coisas. E quando a gente acaba não alcançando isso, e o outro alcança, a gente acaba ficando meio entristecido. Pô, porque ele foi, porque eu não fui, né? É como numa empresa, né, onde tem ali um grupo, às vezes, que tem mais preferência do que outros. Não por conta das suas funções dentro da empresa, mas por conta de preferências mesmo, né? Tem aqueles que são mais preferidos, que são mais, né? Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, que tinha um camarada lá, que ele chegou depois de mim, né? Eu sempre me empenhando para fazer o melhor, mas ele sempre recebia os louvores, as glórias dos serviços que nós fazíamos juntos, né? Mas por que isso? Porque ele era muito achegado ao chefe, ele ficava ali, ele saía para o churrasco com o chefe, ele saía com o chefe para as festas, e eu não fazia nada disso, né? O meu trabalho era
a minha vida era trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. E depois igreja, né? Casa, igreja, trabalho, igreja, casa, trabalho, trabalho, casa, igreja. Era essa, e continua sendo ainda, né? As minhas atividades continuam sendo essa. Igreja, casa, trabalho, né? Então, a gente vê que dentro desse meio social, a gente vê essas situações, né? Mas eu espero que nesse ano de 2022, a gente possa andar de forma unida, para que a gente possa alcançar coisas maiores. Crê nisso? Sozinho, somos mais frágeis, mais vulneráveis. Eu queria ler um texto para a nossa reflexão, que está no primeiro livro de Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 12. Que Paulo vem falando da unidade da igreja. E hoje na nossa lição nós estudamos um pouco sobre isso. Todos encontraram? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, estaremos lendo a partir do versículo 14. Então vamos começar no versículo 12 mesmo. Então queria que você, com a tua Bíblia aberta, fizéssemos essa oração. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos esta noite, Deus, e pedimos, Senhor, a Tua direção. Muitas vezes não conseguimos compreender o que Tu tem a falar, Senhor, mas que nessa noite possa ser diferente, que a nossa mente possa estar aberta, o nosso coração aberto, para receber, Senhor, de bom grado a Tua palavra. E que esta palavra, Senhor, possa produzir frutos em nós. Frutos de vida, Senhor, frutos que fiquem, Senhor, frutos que possam produzir cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, repreenda e tira de nós todas as nossas limitações e nos faça compreender verdadeiramente qual é a Tua vontade para cada um de nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesta caminhada, nesta jornada, Deus, e pedimos que neste ano nós possamos verdadeiramente caminhar unidos, de mãos dadas, Senhor, com um propósito único, ó Deus, que é anunciar a Tua palavra e ganhar almas para o Teu reino. No nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Esta é a nossa oração. Amém. Irmãos, capítulo 12, então, de 1 aos Coríntios, no versículo 12, o apóstolo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em uma só carne, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um mesmo Espírito, ou de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando-os em cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas o corpo é um só. Então, nessa leitura de Paulo, a gente está vendo aqui, irmãos, a comparação que o apóstolo faz com relação à igreja. Ele compara a igreja como se fosse um corpo, esse corpo, né, com vários membros, e cada um com uma função. Cada um foi chamado com uma função. Cada um tem uma posição diferente, né, e uma função diferente no corpo, mas nem por isso deixam de estar no corpo. Aqueles que estão aqui, todos os que estão aqui, têm uma função no corpo. A igreja, ela é essa
coisa grande, vamos dizer assim, né, com vários membros, e cada membro com uma função. E Paulo ele fala assim, por que tem que ser assim? Porque não pode ter, o corpo ele não pode se compor só de mão, só de olho, só de ouvido. Todos têm que ter a sua função, né? E é isso que Paulo nos chama a atenção, essa sintonia do corpo que é a igreja. E muitas vezes, irmãos, a gente está totalmente desintonizado, está fora de sintonia, né, do corpo. Tem pessoas que não se acham participantes do corpo. Por quê? Porque muitas vezes tem uma função que, aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas, né, são de menor destaque, ou são funções que se julgam inferiores, mas Paulo está falando aqui, todo mundo tem o seu valor no corpo. Todo mundo. Ninguém é maior e ninguém é menor do que o outro. Porque você já imaginou um corpo, né, que deveria ser perfeito, sem parte ou sem algum membro, como ele caminharia? Né? Como seria o resultado? Como seria o resultado do seu trabalho, das suas atividades? Seria prejudicada. Essa semana eu estava vendo um filme, o nome do filme é, para que se você quiser ver, Alice e o Prefeito. E aí um momento do filme, né, o prefeito está dizendo, né, ditando um discurso para Alice escrever, e eu me atentei naquilo, eu falei, gente, coisa interessante, né? E eu liguei logo uma coisa, aquele episódio, aquela cena, com que Paulo fala dessa harmonia entre os membros de um corpo. Por quê? É interessante, o prefeito, citando, ele usa o quê? A voz. A secretária, escrevendo, usa as mãos. E depois o outro, para corrigir, usa os olhos. É interessante, né? Como tudo está assim, em sintonia, em harmonia, para que seja uma coisa perfeita, para que se resulte em um trabalho perfeito. Então é necessário que cada membro do corpo esteja em harmonia, né, para que possa ter um resultado favorável, um resultado bom, né? E é isso que Paulo mostra aqui. Então, nesse filme, olhando esse episódio, né, porque foi tudo dividido. Era uma equipe desse prefeito, e cada um tinha uma função dentro dessa equipe. Ele citava, a escrevente, a secretária escrevia, o outro corrigia, né? Depois alguém lia para ele, para ver se estava tudo certo, e assim. E as coisas funcionam dessa forma. A igreja deveria funcionar da mesma forma. A igreja não deveria fazer acepção de pessoas, acepção de membros, não deveria achar que tem membros que são mais importantes do que o outro, porque não é. Porque para Cristo somos todos iguais. Se você está aqui, independente da sua função nesse corpo, independente do tempo que você tenha neste corpo, você é especial para Deus. Você tem valor para Deus, e se você não estiver aqui, você vai fazer falta para o corpo. Vai ter que ser, vamos dizer, que se você sair, o corpo vai ter que ser ajustado, vai ter que vir outro para te substituir. Então, assim deve ser a harmonia do corpo de Cristo. E a gente está vivendo essa palavra para esse ano. A gente jamais vamos conseguir realizar obras maiores do que aquelas que a gente realizou em 2021, se não andarmos em harmonia, se não andarmos em unidade. Porque a unidade é que vai fazer a diferença no nosso crescimento, na nossa grande obra, naquilo que Deus tem para a gente para fazer. Então, o apóstolo Paulo fala isso, e a gente vê, irmãos, que esse conceito, né, do corpo, essa harmonia, ela é usada em todos os lugares. Ela é usada na empresa,
De vez em quando, você deve receber ligação, assim como eu recebo também, de algum vendedor, ou quando você chega no banco lá, né, o atendente fala assim, compra um seguro aqui para a gente, eu estou precisando bater a meta. Né? Já ouviu isso? Já ouviu isso? Por quê? Ali está todo mundo com um único objetivo, né? E todos têm que trabalhar junto. O banco está precisando bater a meta. O gerente chega, faz uma reunião, chama todo mundo e fala, ó, nós precisamos vender tantos seguros essa semana. E todo mundo tem que trabalhar para isso. Para quê? Para bater a meta. Nós precisamos trabalhar juntos também para bater a nossa meta. Para bater a meta que Cristo quer que a gente bata, que é o quê? Que é ganhar almas que estão perdidas lá fora ainda. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão lá fora, que estão saindo, que estão perdidas. Muitas pessoas. E a igreja ela tem que trabalhar junta para poder ganhar essas pessoas para Cristo. Mas eu não sei pregar, mas você sabe convidar. Você tem boca para fazer convite. Eu não sei falar, você sabe escrever. Você sabe fazer um convitezinho lá no seu computador, né, para poder entregar para alguém. Então são coisas simples, irmãos, que nós precisamos nos atentar para que o corpo possa estar em harmonia, né, para que a gente possa estar juntos. Então, Paulo ele usa essa passagem já há 2000 anos atrás, e isso vem sendo usado. E a igreja é a que menos usa isso. A igreja a quem essa palavra foi dada, né, a quem essa palavra foi direcionada, é a que menos usa. Paulo chama a atenção dessa igreja, por quê? Porque naquela situação, naquela igreja, a igreja estava em conflito. Você lembra muito bem, quando Paulo dá as instruções da Santa Ceia, o que ele fala? Eu tenho ouvido que há divisão entre vocês. E eu até creio. Então a gente vê que era uma igreja que vivia esses problemas de divisão, de um querendo ser maior do que o outro, de um querendo ser melhor do que o outro, de um querer ser mais rico do que o outro, a ponto de Paulo falar, tem uns que se antecipam e comem e deixam os outros sem comida. Então, a gente vê que no nosso tempo, isso tem sido, né, bem perceptível, porque vivemos um cristianismo individualizado. Ninguém pensa mais no outro, nós só pensamos no outro quando o outro pede oração. E muitas vezes, irmãos, os outros, aqueles que nos param para pedir oração, muitas vezes a gente nem ora. Seja sincero. Você fala, vai orar, e a gente acaba não orando. Porque a gente está tão envolvido com outras coisas que julgamos mais importante que essas coisas vão ficando para trás. Essa palavra, irmãos, ela vem para nos despertar a atenção do quanto a gente precisa mudar para que o corpo esteja ajustado. Né? A lição da EBD hoje falou um pouco sobre isso, e tanto que, para quem tem a revista, a capa da revista é essa aqui, ó, é uma embarcação, que eu não sei o nome dessa embarcação, com os remadores, tudo ali remando, né, no mesmo sentido, né. Imagine se um desses aqui, só, comece a remar ao contrário. O que vai acontecer? Só um, não precisa 2 nem 3, só um. Ou um pare de remar. Como é que vai ficar a situação? Será que o barco vai chegar? Mesma coisa aqui entre nós, irmãos. Se um parar, as coisas ficam mais difíceis. Se um deixar de fazer, se um deixar de cooperar, as coisas ficam mais difíceis. E Paulo está fazendo essa comparação. Somos todos um só corpo. Eu e você, o seu irmão, né, somos um só em Cristo. E com esse objetivo. Então, hoje, a gente vive esse conflito.
É por isso que a igreja, irmãos, tem igrejas que estão cheias, né? Porque está sendo pregado o que convém, coisas que chamam a atenção. E aí, quando você começa a falar de conceitos bíblicos, de conceitos que realmente são conceitos, são princípios que precisam ser estabelecidos e precisam ser cultivados no nosso meio, né, fica difícil. Estava vendo um pastor pregar no outro dia, aí ele falou assim, eu sei que com a minha pregação hoje, eu não vou conseguir muito aplauso, né? Porque não vai falar sobre pecado, falar sobre essas coisas, não dá aplauso para ninguém, mas dá salvação, gera salvação, porque conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a palavra que nos liberta, é a verdade. Então não adianta, irmãos, a gente ficar iludido com filosofias vãs, como diz na Bíblia. Não permita, né, que vãs filosofias te tirem da direção, te tirem do caminho. Nos últimos dias, como disse Jesus, seriam difíceis, não seria fácil. Esse negócio de eu estar junto contigo, né, da gente estar em harmonia, se interessando um pelo outro, é difícil hoje. Porque quando a gente sair daqui, a gente vai sair daqui carregando todos os nossos problemas. E amanhã a gente vai estar em casa pensando nos nossos problemas e não pensando naqueles que estão aqui também com problemas e que a gente pode ajudar, né? Então, por quê? Porque a gente já está cheio. E essa pandemia, ela vem para isso, irmãos. Quando a gente pensa que está acabando, vem de novo. Já tinha, irmãos, aí um cenário, final de dezembro, né? Já tinha aquele cenário, a pandemia está acabando. Ano que vem vai ser diferente, Réveillon programado, Carnaval programado, tudo programado. Aí aparece uma variante aí que esculhamba tudo. Irmãos, isso vai ser assim. Isso vai ser assim. Mas sempre, o inimigo sempre vai criar alguma coisa, principalmente para afetar a igreja de Cristo, para impedir que nós possamos cumprir isso que diz Paulo, em ser um corpo em harmonia, um corpo sintonizado, todos com o mesmo objetivo para alcançar o alvo. Porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é aqui nessa terra, o nosso alvo é lá, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Esse é o nosso alvo, irmãos, e precisamos estar de mãos dadas, caminhando de mãos dadas. É difícil caminhar de mãos dadas? Não é fácil, não é fácil dentro de casa. Ter essa sintonia dentro de casa já é difícil, no meio familiar já é difícil, porque todos têm um pensamento diferente. Não é verdade? É verdade. A sua esposa quer uma coisa, você quer outra, o seu filho quer outra. Não existe um consenso para a gente chegar num determinado, num denominador comum. Porque cada um quer pegar para si, cada um quer que a sua vontade prevaleça. E isso é em todas as áreas, inclusive na igreja e no meio da família. Né? Porque a gente tem, as nossas prioridades sempre são prioridades. E tem que ser prioridade para todo mundo, né? Agora, para os outros, não. O que o outro precisa nem sempre é prioridade nossa. Mas o que a gente precisa sempre é prioridade nossa e nós queremos que seja prioridade do outro. Essa é a grande dificuldade que a gente vive nesse tempo tão complicado, tão difícil. Então, imagine você, o valor de cada um nesse corpo. E a gente pode, como eu citei aqui esse exemplo dessa equipe do Jalício, o prefeito, né? Eu citei aqui, a gente vê isso no meio. Imagine aqui, irmãos, nessa igreja, imagine aqui, você chegando aqui
e a igreja está toda suja. Você chega no banheiro, o banheiro sujo. Você chega aqui no santuário, tudo cheio de papel, tudo sujo. Como é que você iria receber aqui? Como que você iria lidar com uma situação dessa? Porque, irmãos, no culto aqui, não tem ninguém limpando. Mas quando você não está aqui, tem gente limpando. Faz parte do corpo. Quando você não está aqui, tem gente ensaiando. Faz parte do corpo, para que tudo funcione. A gente não vê tudo, mas a gente sabe que está tudo funcionando. Imagine você aqui, chegando e não estivesse aqui. A primeira impressão que você ia ter é uma impressão de que está faltando zelo, está faltando liderança, está faltando alguma coisa aqui. Porque está fora de sintonia. Não está certo. Não está certo. Graças a Deus aqui está certo, para a glória do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e toda adoração. Então, irmãos, que a gente possa refletir nesse sentido, irmãos, e que esse ano de 2022 seja realmente um ano de mudança da nossa vida. Não seja um ano de mesmice. Que a gente se acomode ou se conforte pelo simples fato de vir à igreja. Você tem mais do que isso para fazer. Eu tenho mais do que isso para fazer, do que vir para a igreja. Eu tenho que fazer as grandes obras que o Senhor quer que eu faça. Eu estava vendo, irmãos, lendo o texto lá de Atos, quando tem aquele coxo que é colocado no templo, da porta chamada Formosa, e aí Pedro e João estão ali, e aquele homem pede uma esmola, ele era colocado ali para isso. Ele pede aquela esmola e Pedro e João falam assim: não tenho ouro nem prata, mas o que tem em nome de Jesus eu te dou. Levanta e anda. Eu fico olhando, irmãos, esse milagre, e isso na vida desse homem é o que Jesus quer para a gente hoje. É o que Deus quer para mim, para você hoje. Ele quer que esses sinais sejam manifestos nesse tempo, através da minha vida e através da sua vida. Ele quer que você tenha ousadia e autoridade para falar: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Olha, eu não tenho dinheiro, mas em nome de Jesus, levanta. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas em nome de Jesus, fica curado. Eu não tenho nem saúde, mas em nome de Jesus, receba o milagre da cura. Essa ousadia é que o Senhor quer que nós tenhamos, porque é assim que a obra dele é feita. Então, aquilo que os apóstolos realizaram naquela ocasião são coisas que nós deveríamos estar realizando nos dias de hoje. São as obras grandiosas que Jesus fala nesse versículo. São as coisas maiores que nós deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo. Muitas vezes por egoísmo, por indiferença, por um monte de outros sentimentos, ou até mesmo por não acreditar que essas obras podem ser realizadas, podem continuar sendo realizadas através da igreja nos dias de hoje. Então, irmãos, que a gente possa refletir. Eu não quero que você saia daqui brabo comigo, mas eu quero que você dê a sua mão para mim e vamos caminhar juntos. Eu quero que nós saiamos daqui de mãos dadas, caminhando junto, que ninguém fique para trás, que ninguém fique esquecido, que ninguém fique no meio do caminho, que a gente possa avançar. Esse é o objetivo, isso é que Deus quer que a gente faça. Então, que a gente possa seguir assim e repetindo o que Paulo fala, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem em um só corpo. Entender isso é o segredo
para a gente alcançar a vitória, alcançar o sucesso. Não só na nossa vida em comunhão, em comunidade coletiva, mas na nossa vida individual também. Porque nessas questões, né, quando nós temos pessoas, né, que estejam nos ajudando, por que a gente faz oração aqui? Por esses pedidos de oração. Estamos em unidade aqui, orando por um propósito, para que o irmão, a irmã que escreveu esse pedido aqui possa alcançar. E se não for assim, não tem prazer em estar aqui, não tem sentido estar aqui. Estamos aqui para isso, é um ajudando o outro, mas que isso seja uma constante na nossa vida. Porque às vezes a gente fala na frente que ajuda, mas por trás a gente fala outras coisas, né? E é isso que estraga o progresso, é isso que estraga o sucesso. Então que a gente possa andar em harmonia nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão complicado, tão individualista, que a gente possa estar andando em sintonia um com o outro. Amém? Você está bem? Então vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa capacidade, que essa ajuda. Você faz parte de um corpo, e esse corpo é a Igreja de Cristo. E para que esse corpo esteja sadio, todos os seus membros precisam trabalhar de maneira eficiente. Independente do trabalho que você faça, seja eficiente naquilo que você faz. A minha missão na igreja é orar, é interceder pelos irmãos, seja eficiente nisso. A minha missão na igreja é aconselhar, seja eficiente nisso. A minha missão na igreja é limpar, é fazer a limpeza da igreja, então seja eficiente nisso. Faça o melhor que você pode fazer, porque é com o seu melhor, é com o melhor do corpo que a gente alcança os objetivos que Deus quer que a gente alcance. Amém? Feche seus olhos então e vamos orar ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Que seja uma realidade no nosso meio. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso Verdade, Senhor. do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que chega aos nossos corações. Que verdadeiramente, Senhor, possamos ser uma família em harmonia, Senhor, ligados com um propósito, Senhor, porque, na verdade, Senhor, ninguém pode se perder.
Todos fazemos parte deste corpo, e o corpo ele tem que chegar inteiro, tem que chegar completo. Abençoa-nos, Pai, e nos fortaleça para que a gente possa avançar, Senhor, nesse sentido. E profetizamos, Deus, que 2022 vai ser um dia de crescimento, um dia de unidade, um dia de juntos vencermos todas as batalhas. No nome de Jesus, que o Teu Espírito possa nos guiar nesses dias que vêm pela frente. Em Teu nome, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Se você pode louvar o Senhor com as suas palmas, louve ao Senhor, aplauda Ele. Glórias ao Teu nome, Senhor. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Somos uma família Sem qualquer falsidade. Que não haja isso em nós. Vivendo a verdade. Vivamos essa verdade. Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Mais precioso. Tu é precioso, Tu é especial, você faz parte desse corpo, e sem você as coisas ficariam diferentes e difíceis.